Mushoku Tensei, um anime que dividiu opiniões na última temporada de lançamentos deste ano. Apesar de não sermos grandes fãs de obras de Isekai, principalmente porque a maioria delas utiliza do ecchi para manter o interesse na obra, Mushoku acabou dando um passo além na hora de contar a sua história. Mas antes de chegar lá, aqui cabe uma breve explicação. Num outro vídeo aqui do canal, começamos a abordar os perigos que a pornografia pode trazer para aqueles que se deixam tornar viciados e os problemas que surgem devido a essa superestimulação. Então, se você está interessado em saber por que estamos abordando esse assunto no canal, vou deixar os links na descrição dos outros vídeos. E vamos começar falando desse assunto que é tão espinhoso na comunidade otaku, mas não deveria. Se você não me conhece, eu sou Alia e você está no Um Cristão Geek, onde teologia e cultura pop andam em unidade. E este é mais um Conversa Franca desta semana. Mushoku Tensei é uma série de light novel japonesa de Hifujin Namagonochi, sobre um homem desempregado e desesperado que reencarna em um mundo de fantasia enquanto guarda suas memórias, determinado a viver sua nova vida de uma forma diferente. Bem, ou pelo menos, é assim que o anime apresenta o protagonista. Olhando de fora, parece que o anime está interessado em explorar um mundo de fantasia com histórias sobre o poder da amizade, entre outros clichês aos quais já estamos acostumados em obras de Isekai. Mas antes fosse apenas isso. Em geral, a cultura japonesa sempre teve um problema em lidar com temas mais sensíveis, como se fossem coisas corriqueiras em suas obras. Um exemplo disso é que não é difícil você estar assistindo um anime com as garotas mais fofinhas usando magia, e de repente, o sangue estar escorrendo aos montes pela tela. O mesmo ocorre com o fanservice, que deveria ser uma sinalização aos fãs da obra, como easter eggs, referências ou algo do tipo que agradasse aos fãs. No entanto, como é utilizado, nada mais é do que uma explosão de ecchi, geralmente forçado na tela. Essa sexualização das obras é resultado de uma crescente perversão sexual desenfreada cada vez mais presente nos mangás e animes. Recentemente, até mesmo o autor de Boku no Hero foi duramente criticado pelo fandom devido ao estilo de arte que ele emprega em suas personagens femininas. Nesse caso, a garota invisível é uma heroína que anda pelada durante as batalhas para que seu poder possa ser utilizado. Se isso já não soa estranho o bastante, é só pensar que as garotas da obra têm entre 14 e 16 anos, o que por si só deixa as coisas mais pesadas do que o habitual. O mesmo acontece em inúmeros outros títulos, onde as garotas ora são peças de piadas e perversão dos próprios personagens. Ora são expostas a cenas que apenas o leitor está vendo, destacando o uso abusivo de conotação sexual com garotas, muitas delas com aparência bem jovem, ou quando são velhas, com o design de uma garota adolescente, como são as lolis. Esse tipo de conteúdo acaba tirando a imersão de alguns leitores, além de empobrecer as obras. Mesmo os fãs mais assíduos, vez ou outra, se veem em alguns dilemas ao acompanhar essas histórias. Então, por que existe tanto apelo sexual inserido nelas? Simples, porque isso mexe com o vício de algumas pessoas, diretamente. Esses elementos não são utilizados para destacar a obra ou engrandecer os personagens, mas sim para prender a atenção do espectador. Por isso, não é difícil ver a física nos corpos das garotas ser exageradamente aplicada, fazendo com que certas partes de seus corpos fiquem saltitando enquanto conversam ou se movimentam na tela, além dos ângulos bem estranhos que são aplicados. Esses elementos acabam disparando gatilhos invisíveis que estão presentes no imaginário de pessoas que são consumidoras assíduas de material erótico, mexendo com a produção de dopamina no cérebro. Isso leva a um impulso quase impossível de ser resistido quando essa imagem invade suas mentes. E se você acha que estou brincando, é só parar para pensar quantas vezes você já leu uma obra recheada de ecchi e deixou de prestar atenção na história para passar a perceber apenas o fanservice em tela. Então, preciso dizer mais alguma coisa? Dito isso, por que escolhemos Mushoku Tensei para falar sobre isso? Porque as coisas apresentadas nesse anime são terrivelmente sutis e perigosas demais para serem ignoradas. Se considerarmos que a maioria dos isekais são histórias em que o protagonista reencarna em um novo mundo, geralmente trazendo consigo poucas ou quase nenhuma lembrança de sua vida anterior, é precisamente para escrever uma nova história e transmitir uma lição ao espectador. Em Mushoku Tensei, isso não acontece. O protagonista é um homem de mais
mais de 30 anos quando morre, que vive uma vida fracassada e tem noção disso, pois ele mesmo assume que é viciado em coisas pervertidas que a maioria das pessoas não entenderia. No anime, existe uma cena que explica ainda melhor isso, que é quando vão recolhê-lo da casa em que ele estava. E seja lá o que for que ele estava assistindo no notebook, choca uma dessas pessoas. Isso sem contar que ele recobra sua consciência passada ainda bebê e deseja a própria mãe, e mais pra frente a amiga de infância e outras garotas jovens que cruzam seu caminho. Lembrando que, embora ele seja um garoto de 10 anos, o anime faz questão de narrar essas situações com a sua voz de homem, mostrando que na verdade é um cara de 40 anos que está ali se deliciando com aquelas situações. Será que as pessoas perderam a noção na hora de escrever essa história? O mais triste é saber que ainda tem gente que fica feliz com uma adaptação bizarra dessas. Se não ficou claro para você do que isso se trata, é melhor pensar um pouco mais então. Embora a sexualização da arte tenha ganhado cada vez mais relevância nas obras, hoje colocar apenas mulheres nuas ou fetichizadas em tela não choca e não atrai mais ninguém. Essas situações se tornaram tão corriqueiras que elas viraram um lugar comum dentro das obras. É por isso que a maioria dos novos roteiros não consegue comunicar nenhum sentimento verdadeiro entre as pessoas, como laços de amizade e carinho realmente sinceros e fortes, que não partam para o passo de relação sexual entre elas. E com o amor sendo abandonado, a entrega que as pessoas fariam umas às outras, revelando o ápice de importância desse sentimento ao eleger um parceiro verdadeiro, se torna banal, e um mesmo personagem acaba tendo não uma, mas uma dezena de parceiros ao longo de sua história. E agora, as obras miram em pessoas cada vez mais jovens para fazer isso, fazendo parecer comum que jovens cada vez mais novos estejam familiarizados com relações sexuais, ao passo que tornam banais essas relações. Existe uma sodomização muito forte na cultura, que tem tentado invadir o imaginário das pessoas. Diversos estudos acadêmicos relatam o problema causado pela superestimulação sexual na cabeça das pessoas, que acabam desprendendo elas da realidade, tornando seu olhar mais insensível em relação ao bem-estar ou mesmo à integridade de outras pessoas. Mushoku Tensei faz parecer que ser um homem de 40 anos pervertido correndo atrás de crianças não é tão ruim, desde que ele também tenha forma de criança. Por isso, tome muito cuidado com aquilo que você assiste. Enquanto ainda existe tempo, reflita sobre suas ações, para que aos poucos você não se torne tão opaco e vazio quanto o objeto que idolatra, porque a Bíblia já diz há muito tempo em seus versos: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, som nenhum lhes sai da garganta. Portanto, tornem-se semelhantes a eles aqueles que os adoram.